Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal do Paulista e é sempre um prazer receber vocês em mais uma aula do componente Movimento e Ação, onde nós tratamos de temas relacionados à qualidade de vida, bem-estar e temas também relacionados às práticas corporais da educação física. E aí, dentro da perspectiva do que a gente vem abordando, né, na aula anterior a gente falou sobre a questão relacionada ao sono, né? Hoje a gente vai estar trabalhando principalmente o quê? Vamos trabalhar temas relacionados a diabetes. Como essa questão do exercício físico, das práticas de atividade física, está relacionada à qualidade de vida das pessoas que têm diabetes. E aí a gente vai entender o que significa essa doença, quais os tipos, quais os benefícios da prática de exercício, certo? E por aí vai. Então sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula com o tema Exercícios Físicos e a Importância para as Pessoas com Diabetes e vamos dialogar em relação a alguns conceitos formados em torno dessa patologia, ok? Primeiramente, para a gente iniciar a nossa aula, o que seria diabetes? Porque às vezes as pessoas elas não sabem o que significa essa doença, não sabem o conceito dela. Então, diabetes mellitus é uma síndrome metabólica de origem múltipla, decorrente da falta de insulina ou da incapacidade de a insulina exercer adequadamente os seus efeitos. Quando a gente fala da insulina, a gente está se referindo ao hormônio que é produzido lá nas células beta pancreáticas, lá no nosso pâncreas, tá certo? Então, elas são importantes para essa questão do metabolismo da glicose no nosso corpo. E quando tem uma falta dessa insulina, ou quando ela se torna incapaz de realizar esse processo, a gente vê esse tipo de patologia acontecendo no nosso corpo. Né? Sabendo que muitas das vezes a própria diabetes ela é algo hereditário, a gente vai ver isso lá na frente, ou a diabetes ela vai ser algo que é adquirido, isso mesmo, adquirido por conta de problemas, certo? Na má alimentação, na falta de exercício físico, tá bom? Então, ainda sobre esse conceito do que é diabetes, a gente pode dizer que a insulina é produzida pelo pâncreas e é responsável pela manutenção do metabolismo da glicose. E a falta desse hormônio provoca um déficit na metabolização da glicose e, consequentemente, acarretar a diabetes. Certo? Então, foi como eu falei, a insulina ela é um hormônio muito importante para essa questão de que aconteça o metabolismo da glicose. A glicose é o que, professor? Açúcar, né? Mas dentro de uma molécula aí bem menor que já está na nossa corrente sanguínea. E ela vem de onde? Da nossa alimentação. Vem do consumo de massas, do próprio açúcar, de doces, tá certo? Então, a insulina ela vai favorecer essa metabolização. Continuando, ela se caracteriza por altas taxas de açúcar no sangue, que a gente vai dizer que é um termo chamado de hiperglicemia. Quando a gente ouve sempre essa palavra hiperglicemia, é uma elevação muito grande da taxa de açúcar no nosso sangue, certo? E veja, professor, eu fiz um exame de glicose e deu alta, mas aí você fez em jejum, você fez diariamente, certo? Então, a gente não pode dar diagnósticos, porque quem vai dar esse diagnóstico sempre é um médico. Mas a gente tem que se atentar. O nosso corpo, em algum momento, ele vai estar com a glicemia alta? Vai. Por exemplo, depois que a gente come, a glicemia aumenta, certo? Mas com a insulina ativando o nosso corpo, isso diminui. Só que as pessoas que têm diabetes, a insulina não consegue diminuir essa taxa. Então, a hiperglicemia ela é constante. Ela está de forma mais presente no organismo. E quais são os tipos de diabetes? Eita, professor, então não só tem um tipo de diabetes? Não. Tem alguns tipos de diabetes e cada um são específicos, tá certo? Então a gente tem a diabetes mellitus tipo 1, que a gente vai dizer que é DM1, a diabetes mellitus tipo 2, que é a DM2, e a diabetes gestacional. Isso mesmo, a diabetes no período gestacional. Certo? Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre cada uma delas para a gente também saber o que cada uma representa, como é que a pessoa adquire, entre outras coisas.
Então, começando pela diabetes mellitus tipo 1, certo? Ela se caracteriza por ser uma enfermidade crônica não transmissível. Então, diabetes não é uma doença transmissível, tá certo? Nesse caso aqui da diabetes tipo 1, ela é de origem hereditária. Isso mesmo, gente. Então, a diabetes tipo 1 é aquela diabetes que a gente herda de parentes nossos dentro da nossa arcada genética, certo? Então, o que acontece? Esse tipo de diabetes, via regra, o seu diagnóstico se dá na infância e na adolescência, embora também possa ocorrer na fase adulta. Então, isso aí a gente vai conseguir fazer uma visão sobre isso a partir da diagnose médica, certo? Então, os médicos eles fazem os exames, tudinho, para saber se realmente essa pessoa tem ou não. E na maioria das vezes, quem tem essa doença é porque herdou de parentes. Percentualmente, estima-se que seja responsável por entre 5% e 10% dos casos da doença em todo o mundo. Então, dentro de um cálculo aí, dentro da porcentagem da população, 5 a 10% são casos de diabetes tipo 1. Ok? E lembrando que é uma diabetes que ela acomete crianças e adolescentes, mas também pode ser descoberta na fase adulta. Já a diabetes mellitus tipo 2 é a versão da doença mais prevalente em todo o mundo, inclusive no Brasil. Nos últimos tempos, podemos dizer que estamos vivendo uma verdadeira epidemia do problema, com um aumento expressivo do número de casos, algo que parece estar fortemente relacionado com o estilo de vida moderno, especialmente pelo sedentarismo e a alimentação inadequada. Então, gente, com o aceleramento da sociedade, o tempo, às vezes as pessoas elas não realizam uma alimentação adequada, certo? Não praticam exercícios e, consequentemente, esses maus hábitos ele vai fazer com que a gente adquira um tipo de diabetes. Lembra que o passado, que a gente falou, é hereditário, mas essa é adquirida. E com o aumento da obesidade, principalmente aqui no Brasil, a gente está vendo que é um dos fatores mais corriqueiros essa questão da diabetes tipo 2. Então, lembrar disso, que esse tipo de diabetes é ocasionado principalmente pelo avanço do estilo de vida moderno, que ocasiona o sedentarismo e a alimentação inadequada. E temos outro tipo de diabetes, que é um tipo bem aí específico, que é a diabetes gestacional. Isso mesmo. O que seria a diabetes gestacional? É um tipo que ocorre temporariamente durante a gestação. Por que, professor, temporariamente? Porque depois do período de gestação, se a gestante ela tiver os cuidados cabíveis, se organizar tudo direitinho, ela não vai continuar com esse quadro de diabetes. Então é só uma questão de hiperglicemia constante no período gestacional. Levando em consideração que no qual as taxas de açúcar no sangue da futura mamãe se encontram acima do normal. Aliás, por ser relativamente comum, os exames para aferir os níveis de glicose são essenciais para a rotina de pré-natal e é recomendado pelas entidades e órgãos de saúde, certo? Então, se a mamãe ela toma todos os cuidados, ela vai para o pré-natal, ela faz todo esse acompanhamento e ela se cuida, provavelmente ela não vai continuar com esse quadro de diabetes no final da gestação, o que é só nesse período, tá certo? Então, é importante também a gente saber que existe esse tipo de diabetes, inclusive se tiver aí alguma mamãe que está nesse período, para ela já ir se tocando nesse ponto, tá certo? E o que ocasiona a diabetes? Então, quais são as causas, o motivo desse tipo de doença? As causas da diabetes podem ser diversas. No tipo 1, há a propensão genética, porque vem dentro da hereditariedade. No tipo 2, os maiores causadores são os hábitos alimentares e nenhuma prática de exercício físico, porque vai gerar um acúmulo de gordura, vai gerar um acúmulo de glicose e com isso vai ter todo uma questão alterada aí dentro do próprio metabolismo. E o que é que ocasiona essa diabetes? Então a gente vai entender que os fatores que podem culminar para piorar os casos de diabetes são o excesso de peso, ter mais de 40 anos, predisposição genética, porque foi como a gente falou das questões hereditárias, o sedentarismo, que é nenhum tipo de exercício realizado durante a semana, e isso é um risco muito grande,
Porque a gente, além de estar desenvolvendo os riscos de diabetes, a gente também está abrindo espaço para outros tipos de doenças, né? De outras patologias clínicas aí que a gente pode destacar como exemplo, a hipertensão, que será uma outra aula que a gente vai estar abordando. Mas voltando, como a gente já coloca aqui o tópico, a pressão alta, ela vai também ter um pico aí diferenciado. Dar luz a uma criança com mais de 4 quilos, então também tem essa questão aí dentro da questão da própria diabetes gestacional. E a apneia do sono. Então, lembra da aula dos distúrbios do sono? Então, está relacionada também com essa questão dos distúrbios do sono, essa questão da má alimentação, né? Então, vejam, gente, como a alimentação ela é tão importante na nossa vida, que sem ela a gente acaba adquirindo outros tipos de doenças, como a gente viu em aulas anteriores. E que também a prática de exercício físico, aliada a essa boa alimentação, eles vão ser grandes aliados para que a gente tenha realmente uma boa qualidade de vida. Então, se a gente não se toca nisso e a gente não se previne, então a gente está acarretando sérios problemas e riscos para a nossa saúde, ok? E quais são os cuidados para as pessoas com diabetes? A pessoa precisa entender, primeiramente, a doença, né? É importante, a gente já fez todo esse resgate, entender o que é os tipos de diabetes, então esse é o primeiro passo, a gente entender qual é a doença. Os riscos e as complicações em longo prazo, os sintomas de hipoglicemia e a relação entre dieta e exercício físico, como a gente está vindo ressaltando, com os níveis séricos de glicose e insulina, além de ser alertado quanto ao ganho de peso e com a reposição de insulina. Então, são os cuidados que a gente precisa ter, inclusive as pessoas que têm diabetes. Quando eu falo assim que nós devemos ter, é que se a gente realmente a gente já tem conhecimento sobre isso e a gente sabe que tem que estar se cuidando, então a gente não vai adquirir esse tipo de doença. Mas se a gente persiste nos maus hábitos, se a gente persiste em toda aquela condição que a gente vive, então a gente vai estar propenso realmente às doenças. E para as pessoas que já têm esse tipo de doença, é importante isso, a gente ter o conhecimento sobre isso, certo? E também seguir as regrinhas para que a gente saiba como conviver com a doença, ok? Dentro ainda desses cuidados para as pessoas com diabetes, nós podemos citar alguns tópicos. Primeiro, informe-se e conheça melhor o seu quadro de diabetes, porque realmente a gente precisa saber se eu sou diabetes tipo 1, se eu sou diabetes tipo 2 ou se eu sou diabetes gestacional, certo? Adote uma alimentação mais saudável. Essa questão da alimentação, como a gente ressaltou, né? A gente optar por alimentos naturais, a gente optar por alimentos não tão ricos em gordura, certo? Lembrando que a gordura é importante, mas não em excesso. Então, tudo tem que ser cautelado, ok? Evite o consumo demasiado de açúcares simples. Por quê? Todo açúcar simples, a partir do momento que a gente consome, ele vai direto para a corrente sanguínea, certo? Então, aumenta os níveis de hiperglicemia. Invista na prática regular de atividades físicas, principalmente a caminhada, atividades que possibilite também, além de ser uma prática para prevenção, mas que também seja uma prática que seja motivadora. Então procure algo que traga motivação também para a sua vida, para que você consiga seguir na caminhada dentro dos padrões que foram colocados. Opte pela aplicação de insulina, a qual você se adapta com mais facilidade. Isso aí é dentro dos padrões médicos, né? Você vai fazer a sua consulta, tudinho, e os médicos vão dizer, dentro das possibilidades, qual o tipo de insulina que é mais adequado para você. Então, é por isso que é importante a diagnose médica, para esse acompanhamento da pessoa que tem diabetes. Cuide de sua saúde oftalmológica, porque as pessoas que são acometidas com diabetes, elas tendem a ter a retina afetada, certo? Então, é importante esse acompanhamento também ao oftalmologista para saber como é que anda a sua visão e evitar álcool e cigarro. Essas dicas, elas servem para todo mundo, mas ela está bem direcionada às pessoas que já têm diabetes, certo? Já são diagnosticadas. Então, vamos pensar aí, dentro dessas regrinhas, como é que a gente vai seguir o nosso dia a dia, nossa vida diária, dentro do trabalho, dentro da escola, dentro da nossa própria residência.
Como as práticas de exercícios físicos garantem uma boa qualidade de vida às pessoas com diabetes. Sejam elas do tipo 1 ou do tipo 2, o exercício físico é um dos pilares do tratamento da pessoa com diabetes. Por quê? O exercício ele vai induzir a metabolização da glicose. Então, consequentemente, os exercícios físicos eles vão favorecer que a gente tenha uma diminuição da aplicação de insulina e, consequentemente, a gente conseguir gastar a glicose abundante no sangue. Então, a prática regular tem como impacto positivo no controle glicêmico, assim como ajuda a prevenir e a controlar outras doenças decorrentes do diabetes. E aí, por que essa prática de exercício é tão importante? Porque previne doenças associadas a diabetes, melhora na circulação sanguínea, reduz o nível de colesterol e aumenta a qualidade de sono, além de reduzir estresse. Então, observem, sempre dentro dessa ressalva, que o exercício físico ele é uma fonte importantíssima para a prevenção de doenças, inclusive para as pessoas que possuem diabetes, certo? Porque a gente realmente está tão acostumado com uma vida sedentária, de acordo com o que vem a modernidade nos trazendo, que a gente às vezes não se preocupa em fazer nem que seja uma caminhada diária, certo? Então aí vamos tentar, dentro das possibilidades, criar novos hábitos, né? Para a gente conseguir ter uma vida mais saudável, dentro dos padrões da qualidade de vida, certo? Então, alguns mitos e verdades em relação à diabetes. Então, eu trouxe para vocês aí alguns mitos e verdades, certo? O primeiro, diabetes não é uma doença séria, é um mito, é uma doença séria sim, a gente precisa ter conhecimento sobre ela. Quando não é controlado, o diabetes pode trazer sérias complicações à saúde. Então, lembre-se disso. Quando alguém diz assim, mas a diabetes é uma doença muito simples, não é tão preocupante. É um mito, tá certo? Então, a gente precisa tomar os cuidados cabíveis em relação a ela. Diabetes é uma doença silenciosa. Sim, é verdade. Porque o diabetes tipo 2 corresponde a 95% dos casos da doença e evolui de forma silenciosa. Então, como é uma doença metabólica, é uma doença que está relacionada com as questões hormonais, presente também na relação da corrente sanguínea, então é algo silencioso, a gente não está vendo, certo? Então, quando a gente vem perceber é quando as taxas já estão totalmente altas, certo? Quando já está tudo em desequilíbrio. Então, mais atenção em relação a esse tópico. Quem está acima do peso ou é obeso tem mais chance de desenvolver a doença? É verdade, durante a aula a gente já veio abordando isso. A gente veio apontando essas questões relacionadas ao sedentarismo, que é a forma de adquirir a obesidade e, consequentemente, adquirir a diabetes tipo 2, certo? Que é por conta de falta de exercício físico e uma má alimentação. 4. Comer muitos doces podem causar diabetes. É um mito. Veja só, a ingestão de doces não causa diabetes. A doença tem como principais fatores de risco histórico familiar, obesidade e sedentarismo. Vamos lá. Não é que a quantidade que comer muitos doces vai dar diabetes, mas aí a gente tem que lembrar de uma coisa. É a frequência com que se come, a quantidade com que se come, tá certo? Porque é importante que as pessoas com diabetes, inclusive elas, só se coma alguma coisa que contém açúcar em momentos especiais ou uma festividade em família, certo? Mas aí, dizer que só porque você comeu uma quantidade de doce hoje, uma pessoa que não tem diabetes, claro, uma quantidade de doce hoje já está diabético, não. Mas aí a gente tem que pensar em todos os outros fatores, né? A questão da obesidade, do sedentarismo, que vai induzir essa doença. O diabético só pode comer alimentos especiais. É um mito. A dieta do diabético deve ser saudável e equilibrada, ou seja, a mesma que é recomendada para pessoas sem diabetes. Então, todo mundo tem que ter uma alimentação equilibrada e adequada, onde a gente tem que comer as coisas em proporções menores, de forma adequada, sem exageros, certo? Quem tem diabetes não pode comer doce. É um mito, certo? Porque os doces podem sim ser consumidos por diabéticos, só que em pequenas porções e em momentos especiais, não todos os momentos da vida cotidiana, tá certo? Então, lembrem-se, gente, tudo que foi falado aqui é uma questão de equilíbrio,
certo? É uma questão de que a gente tem que estar sempre regrando a alimentação, regrando a atividade física, certo? Então, pensar nisso, que o exercício físico, ele traz uma boa qualidade de vida, seja para as pessoas que não têm diabetes, mas para as pessoas que também têm diabetes, ok? Então, como desafio da semana, certo? A gente vai fazer da seguinte forma. Vocês vão pensar aí, quem da família de vocês tem quadro de diabetes e como é que vem sendo o cuidado que essas pessoas vêm tendo. A alimentação, o exercício físico, o acompanhamento ao médico. Então, vocês vão fazer esse balanço aí na casa de vocês como desafio proposto para essa semana. E como frase, para a gente finalizar, eu trago para vocês. Aquele que não tem tempo para cuidar da saúde, vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Então, se você agora tem a condição de cuidar da sua própria saúde, cuide, porque senão você vai ter que procurar tempo para cuidar da doença e aí já é tarde demais, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenham aprendido vários conceitos em relação a essa temática, certo? A gente vai ficando por aqui, a gente se encontra na próxima aula. Um beijo para vocês e até a próxima.